Bom, a gente entende o jogador, ou seja, eu também fui jogador, não é fácil você não jogar. Eu sei que é muito complicado, ainda mais no nível dele, que é um cara diferenciado realmente, é um craque, né? E a gente entende, né? É claro que não ficou bom foi quando ele não foi para Belo Horizonte, claro que a gente ficou um pouco sentido, né? Mas ele pediu desculpas, né? Isso é importante. Quer jogar no São Paulo. E como ele é um jogador que no dia a dia, porque ele nunca se afastou dos treinamentos, né? Sempre cumpriu com as obrigações dele, nos horários, treinando sempre bem, 100%, nunca criando caso com ninguém, ao contrário, ele é um cara super gente boa, assim, no dia a dia, com os jogadores, com a gente também. E aí, claro que a gente entendeu, né, o pedido dele de desculpa, de ele querer voltar a jogar no São Paulo, né, e a gente não pode, né, deixar de lado um craque como esse, eu acho isso, entendeu? A minha opinião, sempre foi minha opinião no São Paulo, né, claro que quem decide sempre são os técnicos, né, mas eu tenho que dar minha opinião, né, Uhum. então, é, ele conversou com o treinador, pediu desculpa, né, se entenderam, e a gente numa boa, porque, claro, se nesse tempo que aconteceu tudo isso, ele estivesse se portando mal no dia a dia, cometendo ato de indisciplina, não treinando com vontade, não chegando no horário, aí, claro que não teria chance nenhuma, né, de a gente resolver esse assunto. Então, como ele foi um pedido dele e ele se portou muito bem todos esses tempos que ele ficou fora do time, a gente aceitou e agora é preparar, ele está treinando já há algum tempo já, hoje inclusive treinou muito bem, né? Eu acho que já deu aquela vontade dele voltar a jogar, porque Uhum. ele também tem um muito bom ambiente com a gente lá, com os jogadores, então ele treinou super bem e hoje a gente ficou muito animado. Muricy, a galera já está mandando muitas mensagens legais aqui, já vou passar para você. Uma pergunta: olhando de fora, e agora atualmente a gente vê muito pouco do que acontece lá dentro, e a sua frase espetacular lá de trás vale mais ainda hoje, vocês não sabem nem 10% do que acontece Agora dentro de um nem. clube de futebol, agora então deve ser 6%. Mas então aqui fora a gente falava assim, poxa, mas o Rames nunca demonstrou querer estar no São Paulo e tudo mais. Você acabou de falar aí que ele tem boa relação com todo mundo lá dentro. E acho que esse é um ponto importante dessa volta, né? O cara que falou ontem que queria ir embora vai voltar. E vai ter um grupo lá esperando por ele. E a relação deles é boa? É ótimo, entendeu? Se não, Tirone, você me conhece, eu não tenho acordo com coisas mais ou menos. Se eu sentir que não dá para algum jogador permanecer, eu sou o primeiro a chegar e vou direto no jogador, eu não dou muita volta, não, né? É que nesse caso é um jogador que volta a repetir o que aconteceu, como todo jogador que não joga, fica triste, fica aborrecido, é claro, e às vezes toma alguma decisão que não é legal, e voltou atrás, e voltou pedindo desculpa, que isso é importante, né? Mas em todo esse tempo que ele está lá, é por isso que a gente aceitou tudo isso. Todo esse tempo que ele está lá, ele sempre se comportou muito bem, né? E os jogadores adoram ele. Ele é um cara que está todo dia interagindo com todos, com o funcionário, com o jogador, muito educado, né? E para mim é um jogador diferente, entendeu? Eu acho que a gente tem poucos jogadores diferentes no futebol, entendeu? E quando a gente encontra alguém como o Rames, a gente não tem que desistir, entendeu? A gente também tem que entender que o cara é bom mesmo e tem que puxar o cara. Tem que, sabe? Então, e esses tipos de jogador, assim, esses fora de série, eles, quando são desafiados, eles vêm com tudo, cara. E hoje já senti que hoje no treinamento ele vai voltar muito forte, né? Porque ele também nunca deixou de treinar, e bem, então ele está bem fisicamente, no que ele precisa jogar, né? Então, eu fiquei animado e agora nosso ambiente é bom, porque se não fosse o seu primeiro a chegar e dizer, ó, assim, já não dá mais, mas não, ao contrário, ele é muito respeitado lá dentro, os jogadores, porque é o seguinte, eu joguei também futebol, cara, eu joguei com o Pedro Rocha, com o Gerson, eu gostava com um cara que jogava assim, que era bom jogador do meu lado, que seria o melhor que eu, pô, eu não queria jogar com grosso, pô, entendeu? Então, porra, os jogadores do São Paulo adoram estar perto dele, adoram treinar com ele, porque ele é diferente mesmo.
né? Esses caras diferentes que tem no futebol, né? Esses meias que é muito raro hoje, né? Nós temos pouco no Brasil, nós temos o Ganso, né? Esses jogadores assim é muito raro, né? Então, quando a gente encontra um craque desse, a gente tem que, lutar por ele, né? E ele também está muito afim, né? E eu acredito que ele vem forte aí agora. Claro que vai perder um pouco de tempo agora, né? Porque ele não foi inscrito nessa primeira fase, tem que esperar a outra fase, né? Mas ele vai ter mais tempo ainda para se preparar e a gente tem muita esperança nele. Na verdade, né, Muricy, eu estava comentando aqui, também tem a competição, digamos assim, que o São Paulo, não digo priorize, mas que mais espera é essa volta à Libertadores, né? E o Rames acho que tem o perfil dessa competição, né? É um jogador que já jogou em todos os lugares da América do Sul. É um jogador, aliás, que jogou no passado em Quito, não sente tanta altitude. É um jogador que tem para a Libertadores, talvez ele seja até um jogador que o São Paulo procuraria para jogar essa competição, imagino, a Libertadores, né? Perfeito, entendeu? A gente tem que analisar um todo, né? Então, só nós nesse momento agora, entendeu? E ele é um jogador respeitado, né, na América do Sul, ele é muito respeitado e fora também. Então, ele realmente, quando você vai jogar com um adversário que alguém cita o nome de algum grande jogador, as pessoas realmente se impressionam, né? E preocupa o adversário e a gente realmente fica forte. Então, o Rames para a gente vai ser muito importante, né? Nessa reta final do Campeonato Paulista, mas também na Libertadores, né? Porque está acostumado a jogar em todos esses lados, né? E bem, pelo que a gente viu agora na eliminatórias, muito bem, jogou em todos os lugares, né? Todos os times que foi, jogou muito bem. Então, a gente está muito esperançoso em relação a isso. Muito bem, a galera já está mandando mensagens aqui, como eu falei, o Rafael Vialta fala, o cara joga melhor que qualquer outro na posição, mesmo andando em campo. Tem muita questão sobre o Ramos, fala, é um jogador sem intensidade, jogador sem Isso intensidade. O Muricy não concorda, ele acha que todo mundo tem que correr. Exatamente, é isso que eu queria perguntar. Ok. Sobre de ser um jogador sem intensidade para o futebol Não, de hoje. mas acontece que tem jogadores que é mais intenso que o outro, e tem um que joga mais que o outro, entendeu? O jogador claro que ele tem que competir também, mas agora, se você tem um jogador desse, você tem vários planos de jogo, você pode armar um tipo de jogo para esse jogador, né? Eu não acredito muito que o esquema vem primeiro que o jogador, entendeu? Eu acho que os técnicos têm que respeitar as características do jogador. E aí ele tem que encaixar esse jogador no esquema tático dele, entendeu? E tem várias maneiras de jogar, né? Os times hoje não se jogam só de uma maneira só, mesmo porque todo mundo estuda todo mundo, né? Então, você tem que ter alternativas táticas, entendeu? E com ele dá para ter alternativas táticas, entendeu? Você pode posicionar ele no lugar que ele vai render, porque ele é um jogador que arremata bem, que passa bem, que enxerga bem. Nós temos poucos jogadores e passadores que você deixa o cara na cara do gol, né? Então, isso aí é importante. Agora, ele vai correr dentro do que ele pode. Se a gente for. Porque ninguém, por exemplo, é igual o Alisson, ninguém é igual o Pablo, que corre o tempo todo, corre 3 dias seguidos e não para de correr. Não são assim. O Rames é um jogador ganso, esses caras não. Mas é o que eles passam a bola, que é difícil hoje. A coisa mais importante no futebol hoje é o passe, porque o passe quebra toda uma barreira, toda uma defesa, porque existe um improviso do passe, entendeu? E hoje não se tem mais, tá muito quadradinho, tá muito, o cara vê aqui, ele olha lá e é lá que a bola vai. E não é assim, tem jogador que esconde o passe, é como o tenista que esconde, né, a bola, entendeu? Então, eu acho que um jogador como esse a gente tem que insistir um pouco mesmo, porque é um jogador que eu acho, na minha opinião, né, que ele vai nos ajudar, eu acho, na minha opinião. Ó, o André Sawaki aqui tá lá do Japão, falando, tô direto do Japão para escutar o maior São Paulino vivo, Muricy é ídolo, Rogério Ceni também, força Rames e bora pro Tetra da Liberta, diz ele. Manda aí, Arnaldo. Então, Muricy, curiosamente, né, o Carpini, pós título da Supercopa, quando o Rames não foi, você até citou que foi o pedido de desculpas dele, foi lá o programa do Roger, do Caio, lá no Boleiragem, e eles, claro, né, ainda mais o Roger, que era jogador de meio de campo e que é também fã do Rames,
foi lá botar o Carpini lá no campinho para ele montar como é que ele colocaria o Rames no time, no campo. E ele fez lá um desenho, uma das possibilidades que você está falando, né? Que era com 3, como o São Paulo, por exemplo, jogou com o Água Santa, né? Isso. Né? Pablo, Alisson e Bobadilha, ele na frente, fechando losango e 2 atacantes. Essa é uma possibilidade que você vê também, vê outras possibilidades para ele se adaptar melhor até que o ano passado, taticamente falando? Existem várias possibilidades, né? Essa é uma delas, que ele joga na frente de um, por exemplo, mais ou menos de um triângulo, né? Você faz um triângulo e joga na frente e atrás dos 2 atacantes, né? E aí você pode, claro, você jogar com um pouquinho mais de volante atrás, você pode liberar os alas, porque você fica sem pela beirada, você fica sem jogadores, mas você pode atacar com os 2 alas. Você pode jogar com 3 zagueiros, por exemplo, né? Pode jogar com 3 zagueiros, 2 volantes, 2 meia e 1 atacante, tá certo? Então, não jogar com 2 volantes, 1 atacante, 1 meia e 1 atacante. Não, jogar com 2 meia e 1 atacante. Ele pode ser esse meia que pode dividir, por exemplo, com o Luciano, entendeu? Então, você tem possibilidades. Agora, você não pode pôr ele, por exemplo, do lado do campo. Pô, ele vai ficar correndo atrás de lateral, pô, é brincadeira, cara. Aí não sabe. Aí não pode vir primeiro o esquema tático do técnico. Então, o técnico fala, não, com esse jogador não trabalha, porque senão isso não adianta nada. Ele tem que respeitar onde que ele pode jogar. E não é só ele. Todos os jogadores podem jogar. Né? O treinador tem que respeitar as características dos jogadores, entendeu? Então, agora, hoje você pode utilizar ele e com vários esquemas táticos, com 3 zagueiros, né? Com 3 zagueiros, você fala, pô, mas Maurício, mas ele não é zagueiro. Não, mas eu não estou falando, estou falando do esquema total tático, ou seja, que aí você vai liberar os 2 alas e não vai precisar ninguém do lado. Você vai precisar alguém por dentro do campo. E esse alguém por dentro, ou mais ele, mais um, por exemplo, ele e o Lucas, por exemplo, ele e o Luciano, com o Calera enfiado. Então, tem várias maneiras de jogar, né? E aí o técnico é que tem que fazer esse esquema tático, né? Mas que, com certeza, é um jogador que, se você posicionar ele nessa posição atrás de ver os atacantes para enfiar uma bola, ele vai deixar muita gente na cara do gol e vai chegar também, porque ele bate muito duro na bola, é um jogador que faz gols também, entendeu? Tem a bola parada. Então tem várias coisas, sabe? E agora, com essa, eu conheço jogadores assim, quando ele volta agora e fala, não, eu quero ficar, pedir desculpa, ele vai vir com tudo, cara. É uma amostra, ele já deu no treinamento hoje, foi muito bem no treinamento, né? E esses caras assim, diferentes, a gente não pode duvidar, não, cara. Os treinamentos que ele vinha fazendo agora, entre ele ter falado que, desde o dia que ele falou não quero mais jogar no São Paulo, é junto com todo mundo? Ele vinha treinando sempre, todo mundo. O tempo todo. Ele nunca ficou fora, treinando separado, nada disso. Não, porque ele tem contrato, pô, ele é um jogador do São Paulo, não tem nada a ver, ele é gente. E outra, se ele fosse aqueles caras que, vamos falar o português, cara, que fosse uma mala, sabe, aquele chato, pô, aqueles caras que é insuportável, não, aí fora, aí não tem como, aí vai atrapalhar. Não, ao contrário, pô, ele é um profissional, chega todo dia cedo, interage com todo mundo, tá sempre, sabe, na dele. Então é um cara que tá se preparando como os outros e treinou todo esse tempo com o jogador. Não foi nenhuma vez separado. Porque a gente é muito preocupado com o jogador, a gente é muito preocupado com a imagem do jogador. Pô. A gente não pode, um cara desse nível aí, ainda mais o profissional que ele é e o caráter que ele é, a gente tratar ele mal. Entendeu? A gente tem que entender e vamos ver até onde que dá. E aí o que aconteceu? A gente teve paciência e agora se conversou e a gente acha que ele vai dar um retorno legal, na minha opinião, né? O Dilmar Parreira aqui fala, Muricy, obrigado por tudo, mas precisamos mais ainda de você. Dê o suporte para o Carpini que teremos boas chances na Libertadores. Saudações tricolores, um abraço a todos. O Carpini, você falou, né? O Rames conversou com o Carpini. Você falou com o Carpini depois disso? Como é que ele recebeu essa volta? Boa. O Carpini também é aqueles caras também que, é aberto para conversa também, não tem esse negócio. Tá acabando essa coisa, né? Do cara, só porque o cara falou que não quer jogar mais, sabe? Essas coisas meio de revanche, não tem nada a ver isso aí, cara. Foi conversado, o cara é homem, cara, o cara pediu desculpa, entendeu? Você, cara, você tem que entender essas coisas, entendeu? Então o Carpini é boa também. O Carpini é o cara que entende as coisas, já jogou também, entende a situação do jogador, né? Então foi numa boa, não foi nada assim excepcional, só foi um pedido curto de desculpa.
conversaram e tá tudo bem, treinou hoje, treinou normal, como todos os dias que está treinando, e agora é esperar e as competições que ele pode jogar, e aí é claro que aí é o treinador, né? O treinador tem que ver isso e com certeza vai começar a pensar numa maneira para ele encaixar na maneira que ele pode jogar, porque não adianta, volto a repetir, você pegar um Rames e pôr do lado do campo para correr atrás de lateral, aí você vai ficar com um a menos, entendeu? Então, não, você tem que pôr numa posição que ele vai servir os companheiros, que ele vai armar o jogo, né? Que eu acho que isso é o principal hoje do futebol brasileiro, que a gente tem poucos caras que armam o jogo, é pura correria, é muita correria, né? A gente tinha, e o nosso campeonato brasileiro foi assim, a nossa Copa do Brasil, um time que tinha muita posse de bola, então se você tem um time de posse de bola, você tem que ter um cara, um número 10 como ele, que arma o jogo, que fica com a bola, entendeu? Então você pode, é isso que eu volto a repetir, não pode ter uma maneira só de jogar, o cara tem que ter alternativas táticas, entendeu? Às vezes fora você pode vir um pouquinho mais atrás, né? Aglomerar mais o meio campo, pôr gente de velocidade do lado, mas para pôr gente de velocidade do lado você tem que ter algum meia que meta a bola. Às vezes a gente vê que hoje tem mudança de 5 caras, aí lá põe 5 atacantes, mas quem que vai levar a bola pro cara lá? Uhum. É tudo assim meio, sabe? Você tem que ter esses caras, pô. Então, quando eu vejo um cara desse jogar, e o que a gente mais vê hoje fora do Brasil, na Europa, a gente vê cada número 10 que é brincadeira. Aqui estão se acabando, cara. Aqui estão se acabando, porque esse cara pega o número 10 e põe pro lado. E aí quando você você também não quer, porque o cara não é intenso, essas coisas, meu, pô. Tem muita gente que pode ser intenso para fazer o trabalho difícil para um cara que realmente sabe fazer o que o outro não sabe fazer. Então, a gente tem que respeitar um pouco as características dos jogadores, pô. Qual